que a alma grita. Todos nós temos uma alma gritante. Sabe? Temos uma alma gritante. O que é uma alma gritante? Vou dizer para você. A alma gritante é aquela hora que você chora e chega a soluçar, sabe? Aquilo vem lá de dentro. É a alma que alguma coisa te machuca de um jeito, mas é tão forte que você chega a soluçar, sabe? Aquele grito de dentro para fora. Aquele grito que muitas das vezes você não pode fazer, porque às vezes você está num ambiente que não pode falar. Ou aquela alma que não adianta você gritar porque ninguém vai ouvir, entender. Que na verdade, irmãos, a gente sofre sozinho e morre sozinho. Você pode estar no meio de uma família enorme, mas você só vai morrer sozinho. Ah, mas peraí, mas se tiver uma pancada de um carro, no ônibus, morrer todo mundo, você morreu sozinho. Cada um morreu sozinho. Deu para entender dentro da cabeça de cada um? A nossa morte é individual e a alma também é individual. Por mais que você tenha pessoas que tenham compaixão, como Jesus, que se compadecia das pessoas, ele entendia a dor das pessoas. Nós, os seres humanos, a gente pode até se compadecer, mas você não consegue que a tua alma grite como a alma dela grita. A sua alma só vai gritar quando a sua alma tiver necessidade de grito. Sabe? E nós temos um hábito muito grande de dizermos que os nossos problemas são maiores do que todo mundo. A nossa dor de dente só dói mais na gente. E é a mesma dor que dói no outro. Então tudo que é nosso é só nosso. Nós somos tão individuais que é por isso que diz, olha aqui, ó, se a tua mãe é convertida e você não é, não adianta que você não vai para o céu porque a sua mãe é convertida. Ou seu pai e você é filho, você não vai para o céu. Só se você se converter. Não é plano de saúde, onde o pai é crente, toda a família é crente. Não, absolutamente. Jesus morreu por todos nós individualmente. Então, não dá para poder chegar a uma conclusão que a gente vai sentir o que os outros sentem, a gente vai passar o que os outros passam. Mas a gente precisa entender que toda a aflição, todo o desespero da alma é porque tem uma missão, uma razão de ser. Deixa eu confundir um pouco mais a sua mente. Deixa eu confundir. O diabo só te persegue por causa de Deus. Quanto mais Deus na sua vida, mais diabo você vai ter na sua vida. Deu para entender? Porque aquele que tem o diabo na vida dele, está perdido, o diabo não persegue, não precisa perseguir. Mas quanto mais você tem Deus, mais você atrai o diabo para você. É assim, pastor? É claro que é. Mas uma coisa eu te digo, quanto mais você atrai Deus, quanto mais você tem Deus, e o diabo se aproxima, toda vez que ele se aproxima para cair. Porque Deus está em você. É por isso que a nossa guerra é espiritual, ela é diária, ela é instantânea, ela não para. Por quê? Porque ele quer desativar o poder de Deus na sua vida. Ele olha para você, ele olha para mim e vê Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais de Deus a gente tem, mais do diabo a gente tem. Porque ele quer destruir aquilo que nós temos, que ele não tem mais. Porque ele já foi julgado, condenado, então não tem mais jeito. E a condenação do diabo, de Satanás, foi a condenação dada por Deus. Então não tem mais jeito. Aquilo que Deus condenou, não tem volta. Não tem juiz que absolva. Já foi condenado. Então, a gente tem que olhar isso, porque às vezes, o desespero nos afasta. Mas a fé na alma, ela aproxima a gente de Deus. É por isso que a gente tem que trabalhar a nossa fé. E eu estava falando ontem no grupo, no ensino ontem, quantos nós, agora você que está aqui, aqueles que estão nas outras igrejas, quantos de nós estamos ocupando a nossa vida nos dias de culto para termos uma justificativa de não estar aqui, que estamos fazendo isso ou aquilo? Estão demais, tem gente demais enchendo a agenda com coisa que não leva a lugar nenhum, só para dizer que eu não posso vir porque estou fazendo
isso. Mas você não é obrigado a fazer, você faz para poder ter uma justificativa para não fazer. Você está entendendo? É a mesma coisa de você estar nadando em uma parte da água em que teus pés estão em terra. Você só vai se cansar. Porque você faz isso, ou eu faço isso, eu consigo enganar você. Você consegue me enganar. Por quê? Porque eu não estou vendo aonde você está. Nem você está vendo onde eu estou. Agora, só que você esquece que o Todo-Poderoso não tem nada que se esconda. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas diante de Deus. Todas. E a avaliação do crente não é feita quando você está dentro da igreja. Porque dentro da igreja eu posso ver você, você pode me ver. A avaliação é feita quando você está fora do alcance. Então, você e eu, a gente encher a nossa agenda com coisas para dizer assim, eu não posso por causa disso, você está enganando a você mesmo e não a Deus. Porque para mim, vai passar. Para você, o que eu fizer vai passar. Mas diante de Deus, nada passa. E escuta, nós estamos vivendo uma campanha, nós estamos vivendo debaixo de uma mensagem, de um foco, que é semeadura. Isso chama semear. E quem semeia mentira vai colher mentira. E o pior é que o resultado da mentira é uma condenação de Deus. Porque nós temos que orar a Deus, pedir perdão a Deus pela oração que a gente deveria orar e não oramos. Pelo perdão que a gente tinha que liberar, nós não liberamos. Pela ajuda que a gente tinha que ajudar, nós ajudamos. Sabe? O esforço, porque a gente vê que existe muito crente, irmãos. Essa manhã não é uma manhã para massacre, não, tá? É uma manhã para despertar. É o que nós aprendemos ontem. As pessoas que estão em lado errado das coisas, elas não querem vir para a igreja, porque elas não querem que a palavra de Deus confronta elas. Vai falar a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. E isso incomoda para quem está errado. Que para quem está errado, mas quer consertar, isso ajuda. E para quem está certo, isso também ajuda, porque não incomoda eles. A mim não me incomoda, está tudo bem. Sabe? É o médico que você vai lá, e o médico fala assim, olha, você está com diabetes, olha, você está com colesterol alto, elimina o sangue, elimina o doce, elimina a gordura. E você vai lá, o médico fala a mesma coisa toda vez que você faz. Aí você fala, mas eu não vou mais ao médico. Porque eu já sei o que ele vai falar, eu não vou na igreja porque eu já sei o que o pastor vai falar. Eu sei que tem gente que faz isso. Por que o senhor sabe se foi Deus? Não, pelo rosto da pessoa. Pelo rosto da pessoa. A nossa face, ela diz o que o coração está sentindo. A gente sabe disso. Mas foi o que eu falei antes no grupo. Eu digo, ei, entenda que se a gente faz isso, ou quem está pregando faz isso por amor a você, porque Jesus tem amor a você. O que a gente mais quer é te ajudar a você vencer o problema. Epa, você que é mãe, você que é pai, você não fala isso com seus filhos? Está errado, não faça isso, não faça isso. Mãe, você repete, tem que repetir até você entender para não fazer. Não é assim que a gente faz com os filhos? Por quê? Porque a gente ama. O que a gente menos quer, ou o que a gente não quer, é que eles sofram pelo erro que eles estão cometendo. É muito fácil entender o Evangelho, gente. É muito fácil. É uma questão só de abrir o coração. E a gente vai vendo que as igrejas, as pessoas vão morrendo. Isso tudo é palavra de ontem. As pessoas elas vêm 4 cultos no mês, 5 cultos no mês se tem na igreja, 10 cultos no mês. Daqui a pouco ela vem 8 cultos. Depois ela vem 6 cultos. Daqui a pouco ela vem 4 cultos. Daqui a pouco ela vem 1 culto. Daqui a pouco ela só vem esporadicamente. Ela senta na frente quando está cheia de Deus. Ela senta no meio quando Deus está começando a falhar. É o crente natural. E ela senta lá atrás quando está no crente. Nada a ver com vocês aí atrás, tá, irmão? Entenda isso, eu estou falando do mundo espiritual. Ela está na carnalidade. Ela já está na carnalidade. Aqui está acomodando a ela. Por quê? Porque dali para a porta é um pulo. Eu prefiro ficar. É o pensamento, tá? Eles preferem ficar fora da evidência porque ninguém sente falta. Aí eu volto lá no início. De Deus, ninguém se esconde. O livro de Apocalipse diz que haverá tempo em que os homens se esconderão no meio das rochas para não ver a manifestação de Deus.
E eles não conseguiram se esconder do Senhor. Essa manhã é uma manhã libertadora na vida da gente, pela palavra do Senhor. Libertadora, porque a gente precisa entender, irmãos, que Jesus fez tudo o que a gente precisava que fizesse. Ele fez tudo, mesmo na hora da agonia. Ele disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Vamos ler lá o livro de João, capítulo 12, versículo 27 e 28. Vamos trabalhar nessa parte aí. Eu já bebeu o óleo, gente. Ainda tem que estar com a rolha, já bebeu o azeite todo. Já Jesus ia ter que correr lá para baixo daqui a pouco. E esse óleo aqui é da mirra, é o que passava no corpo da pessoa, a preparação do corpo da pessoa. Sabe? Isso é a mirra. Vamos lá, João, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: agora a minha alma está perturbada. Jesus falando, hein? Jesus falando, a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso é que eu vim. Olha que Jesus está dizendo, no mesmo momento que ele faz uma pergunta, ele mesmo responde. Ele mesmo responde. Vou ler de novo. Agora, a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas foi para isso que eu vim a esta hora. 28. Aí ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O que a gente vê nessa palavra, nessa parte de João, a gente vê que é uma palavra direcionada para você, para mim, para a igreja, mas individualmente ela vem, sabe, ela vem entrando ao nosso coração. Por quê? Olha aqui, quando a gente não fazia parte da família dos salvos, quando a gente não tinha um relacionamento com Cristo, porque conhecer Deus, irmão, todo mundo conhece. Eu vim do Espiritismo, e no Espiritismo eu conheço muito bem que eles falam de Deus demais. Aliás, Deus tem 3 fases no Espiritismo: Deus menino, Deus rapaz, Deus homem. O Espiritismo tem 3, tá? Não vou dizer os nomes porque identifica vocês, mas tem 3: menino, jovem e homem. Sabe, são 3 deuses que eles adoram ali separadamente. São 3 manifestações, mas também tem Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que a gente precisa entender mais, porque mesmo os que estão lá fora sabem que Deus existe, mas entrar na alma do que a palavra de Deus nos diz, que quando Deus se separa, sabe, quando Deus se separa, ou seja, quando Ele abre mão do Filho, é porque o projeto era muito grande para ser feito. Não existia outra pessoa para fazer a obra de Cristo. Não existia, ou então o próprio Deus. O próprio Deus. Mas Ele abre mão do seu Filho. Você sabe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acho que a maioria sabe muito bem disso. Tá? Então o que acontece? Ele abre mão do Filho. Mas por que Ele abre mão do Filho, mas não abre a mão do Espírito? É porque o Espírito, o Espírito, ele não poderia, dentro de uma escala normal, se manifestar como homem. Mas Jesus e o próprio Deus poderia se manifestar como homem, porque Espírito é Espírito. Deu para entender? Deu para entender? Homem é homem, Espírito é Espírito. Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa, mas é o Espírito. Então, quando Deus abre mão do seu Filho, Ele falou assim,
dentro da minha concepção humana, raciocínio humano, porque a minha mente não consegue chegar na mente de Deus, mas eu posso deduzir pelo que a palavra de Deus diz. Ele diz assim: eu abro mão da minha parte, que é principal, que é o meu filho. Quem tem filho sabe muito bem o que eu estou dizendo. Faça a mim, mas não faça os meus filhos. Esse é o lema para quem é mãe e quem é pai. Agrada meus filhos, agrada a mim. Adoça a boca dos meus filhos, adoça a minha. É essa a linguagem dos pais, né? Eu sou pai muito bem. E quem é pai sabe mãe, quem é mãe também sabe muito bem. Então o que Jesus disse? Olha, eu abro mão do meu principal, a principal razão da minha família, vamos dizer assim, humanamente falando, e é esse que eu vou dar em missão de resgatar aquele povo que eu criei um dia. Aí, Jesus nasce, né? Você sabe todo o cenário. Jesus nasce, cresce, e o ministério de Jesus, a vida de Jesus, ela se estabelece em 3 anos. Os outros 30 anos para baixo, os 29 anos para baixo, você só conhece Jesus nascendo, Jesus menino, né? Ensinando na sinagoga, e Jesus desaparece na história. Só vai aparecer lá com 30 anos, é quando começa a aparecer Jesus, e aí a manifestação do Espírito, o batismo de João Batista, aquilo tudo que você sabe, o Novo Testamento, enfim, aparece lá na frente. O que acontece é que Jesus sabia muito bem o que tinha que passar. E o problema que ele tinha que passar, ele sabia que era uma angústia. Mas aonde só quer chegar até agora, pastor? Eu quero chegar porque às vezes você tem uma luta na sua vida, seja ela na área que for, e você não entende, e muitas das vezes você duvida de Deus. Que Deus não é capaz de te ouvir, que Deus não te é capaz de fazer, que Deus não pode fazer, que Deus é ingrato com você, porque que Deus não vê. Quantas pessoas questionam? Morre um monte de gente aqui, morre não sei quantas. Será que Deus não pode? Deus pode fazer tudo. Resta saber se Ele quer fazer. E por que Ele não quer fazer? Você está me entendendo, irmão? A gente tem que entender isso. Porque a minha mãe morreu de câncer. E como a gente orou para minha mãe não morrer de câncer? Morreu salvo. Aleluia, está no céu. Está lá com o Senhor. Mas ninguém queria que ela morresse. Mas chegou uma fase da vida dela, da doença, que consumiu o cérebro dela, todo o osso da coluna dela, que eu falei assim, a melhor coisa que tem é que ela morra. Ela não tem volta. Se ela voltar, ela vai vegetar. Então Deus sabe o que é melhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Essa vida que você vive aqui, você pode estar até curtindo a América, até curtindo as boas coisas da América, porque a gente veio para cá para poder desenvolver. Mas isso aqui não é o melhor para você. O melhor está preparado para você. Você não viu, você não sentiu e você ainda não curtiu. Mas tem algo preparado. Diga assim, junto comigo. Eu tenho algo melhor para a minha vida. Jesus, quando se depara a situação todinha, sabe, ele diz assim, eu vou dar para vocês a forma de quanto passar a luta. Eu vou ensinar a vocês. Vou mostrar para vocês. E aí começa a ter essa declaração. Põe lá no 27 para mim, faz favor. Lá no 27, ele diz assim, agora, olha, como todo mundo tem, a gente tem problema que a nossa alma grita. Sabe? Tem hora que a nossa alma dá vontade de fazer 2 coisas. Ou é chorar e gritar até perder a voz, ou é voar em cima de alguém e decidir logo no braço. Porque é alma, isso é alma. A alma chama-se emoções. É por isso que o diabo briga pela tua alma e pela minha. Por quê? Porque a alma é as nossas emoções. Espírito é espírito, carne é carne, mas o que move isso aqui é as emoções. Sabe? São os amores, as sensações, isso são emoções, isso é alma. Então o diabo tenta infectar a tua alma, para que a tua alma não sinta o prazer de sentir a presença de Deus. Quanto mais a tua alma estiver submissa à tua carne, mais o teu espírito morre da presença de Deus. Eu não sei se eu estou sendo meio difícil de entender. Porque em Deus é assim, em Deus, quando você está em Deus é espírito, você é triuno. Eu sou triuno, eu tenho espírito, alma e corpo. Eu. Como Deus tem, tá?
Deus tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós estamos triuno, porque nós temos o Espírito que veio de Deus, vai para Deus. Nós temos a alma, que é as nossas emoções, e temos a carne. Quando a gente está longe de Deus, a carne vem para cima, toma conta do pedaço, sabe? A carne, a vontade, a maldade vem para cima, as emoções vêm embaixo da carne e o Espírito vai lá para baixo. Quanto mais distante tiver o Espírito de Deus, mais carnal você é. Quando você vê uma pessoa má no mundo, que mata, que esfola, que rouba, é uma pessoa mal com U, né? Mal com L, aquele mal que arranca pedaços, que dói. Essa pessoa está puramente numa carne. E aí a alma dela está debaixo da carne e o Espírito está longe. Quanto mais longe de Deus, menos amor tem no coração. Então o que acontece? Quanto mais Jesus declara isso assim, olha aqui, ó, agora a minha alma está perturbada. Até o próprio Jesus se sentiu perturbado. Então você nem eu somos livres disso. Apesar que, mesmo que a Bíblia diz assim, e no mundo tereis o quê? Aflições. Com S, muitas, não é uma só. Ele não diz, no mundo tereis aflição, como acabou, morreu, não. No mundo terei aflições. Mas tem o quê? Porque se não tiver o ânimo, a tua alma grita. Por que tem gente que abandona o Senhor Jesus? Porque elas são fracas. Elas encheram mais o coração de coisas carnais do que coisas espirituais. Também aprendemos isso ontem. Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais a gente se fortalece. Olha aqui, deixa eu te dar aqui um exemplo. Você que vem para a igreja todos os dias de culto, você está sendo alimentado. O nosso querido irmão Ademilson falou uma coisa: existe gigante. Ontem ele falou exemplos de cachorro, né? Foi cachorro, foi o galo. Foi galo, né? Ele contou uma história que diz assim: um homem chegou e perguntou, qual desses galos é o melhor? Ele disse, o galo tal. Aí o homem apostou no galo tal. O galo tal perdeu. Depois, qual é o galo melhor da outra vez? O galo tal. O homem conhecia tudo. Apostou, o galo perdeu. Terceira vez ele foi lá, para galo tal, melhor. Aí ele disse, mas 3 vezes eu te perguntei, qual é o galo melhor? O galo bom. Você me deu um que ele perdeu todas as 3 vezes. Bom, esse é o bom, mas o marvado é o outro. Se você me perguntasse qual era o marvado, eu te disse que era o pior. É aquele que você tinha. Não é verdade? Por quê? Porque ele alimentava o que era ruim e dava pouca comida para o que era bom. Lógico que numa luta, quem vai vencer? O marvado. Assim é na nossa vida, irmãos. A gente, olha, a gente aumenta, a gente dá tanta ênfase nos nossos problemas e a gente diminui o poder de Deus na nossa vida. Epa, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que você ouvir isso, se você não der o glória a Deus bem alto, eu vou achar que você está morrendo. Estou te avisando antes. Estou te avisando antes. Se você não entendeu o que eu vou dizer agora bem alto, você está morrendo. Eu quero te dizer com voz bem alta, porque eu quero sair daqui com a minha consciência limpa. A Bíblia diz que todo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo, foi dado a ele o poder de ser chamado Filho de Deus. Está todo mundo morrendo, está fraco. Vocês estão anêmicos. Eu tenho que botar uma seringa na tua veia com um bastouro. Porque ser chamado Filho de Deus é poder de Deus. E na tua angústia, o que você precisa? Poder, de força, para poder vencer. É por isso que você encontra aqui, ó, você encontra casamentos e relacionamento ruim. Você encontra filhos doentes. Você encontra familiares doentes. Você encontra ministérios doentes. Sabe por quê? Porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles não querem comer. Eu costumo dizer, irmãs, que chegam. Quanto tempo vocês chegaram aqui, irmãs? Vai fazer 1 mês agora, dia 23. 1 mês. Vocês duas. Não, 6 meses. 6 meses. Então, com quase. Ela está
frente do trem, no primeiro vagão que chegou, você está no vagão mais lá de trás, porque chegou há mais tempo, começa a encher de trás para frente. O trem, né, no bom sentido, da história, não da vida. É quase a mesma coisa. Essa terra aqui, escuta o que eu dizer para vocês e anota na sua Bíblia. Essa terra é onde mostra quem é crente verdadeiro. Porque quando começa a abandonar a Cristo, porque nunca foi crente verdadeiro. Porque não tem dinheiro que supera o valor de Cristo na vida de um crente. Não tem posição em escritório, em firma, em banco, seja lá onde o diabo que for, que supera a presença do Espírito Santo de Deus. Não tem posição na vida de um ser humano que tem temor a Deus, que supera a presença do Espírito Santo de Deus. E essa terra é uma terra onde mostra quem é verdadeiramente crente. Porque chegam os montes daqui, aqui chegam os navios, chegam os trens, os aviões, os cavalos, os jegue, a pé, de paraquedas, pelos esgoto, os montes. Que se dirá, no Brasil eu fazia isso, no Brasil eu fazia aquilo, era tudo mentira, era apenas socialismo, sabe? Vida social, porque foi levado, porque precisava. Quando chega aqui que obtém, abandonam. O mesmo Deus não existe, o Deus do Brasil. Lá é o Deus do necessitado, aqui é o Deus dos esquecidos. Aprenda isso, vocês vão ver muito bem isso. Estou falando como pai, porque vocês vão ver muito crente aqui, que vocês talvez até conheçam lá no Brasil, não sei se vocês têm alguém, que lá vocês sabiam que era aqui, deixam de ser. Sabe por quê? Porque isso manda na vida deles. Isso manda. Isso aqui, entra aqui hoje e sai aqui amanhã. Ele entra por aqui, a vida apodrece por aqui. Mas o principal, isso aqui é uma vida passageira, irmão. Essa vida que você e eu tem é passageira. Uns vivem 10 anos, outros vivem 5 anos, uns nascem e morrem logo imediato, outros vivem 60, 80, a Bíblia diz que 70, 80 anos já é de fato cansaço. Então vamos dizer que 80 é a linha final. Vivem, mas acontece que eles esquecem que o dinheiro fica, que a posição fica, que a beleza fica, que a riqueza fica, que os amigos ficam, que o prazer fica, e aí o que nos espera chama-se uma vida na eternidade, que quando se junta fala eternidade, para sempre. Depois não vão chegar diante de Deus assim, eu fui enganado. Você não foi enganado, você é mentiroso e mentirosa. Mentiroso não tem lugar no reino de Deus. Farsante, enganadores, diziam que era. Não é minha palavra não, é o que Jesus diz. Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fui fazer isso. E Jesus vai dizer assim, apartai de mim, eu não vos conheço. Aprenda isso. Porque eu estou dizendo aprenda porque eu estou aqui desde 89. Talvez eu tenha aqui mais tempo de vida do que a sua filha. Eu sei que eu tenho. Eu não sei a idade das irmãs. Mas nós, eu e minha esposa, estamos aqui desde 89. Então a gente sabe, a gente se decepciona com o crente. Eu não me decepciono com quem não é crente. Não. Eu me decepciono com quem é crente. Porque eu vejo como eles abandonam aquele que um dia morreu por eles na cruz do Calvário. E abandonam por quê? Por nada. Por coisas perecíveis. Coisas que vão acabar um dia. Porque tudo isso passa. Hoje eu posso estar lá fora, desfrutando uma parte mais gostosa da vida. Mas amanhã eu tenho um problema que nem andar mais eu ando. Nem enxergar mais eu enxergo. Aí eu vou chorar, vou buscar alguém que alimenta a minha alma, que vai dizer assim, daqui é tão bom. Porque quando morre, vira o santo, né? Todo mundo que morre, vira o santo, né? É a melhor pessoa. Mas não esquece do que faz quando tem vida. Ei, você só, escuta uma coisa, nós só vamos entrar no céu enquanto esse olho estiver aberto e dizer assim, eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Aconteça o que aconteça, passe o que passar, fale o que falar. Eu confesso Jesus como meu único e legítimo Senhor. Não tem mais. Essa fé é a única coisa que vai abater a aflição da alma e o grito da alma. É a fé naquilo que fomos chamados, Cristo Jesus.
É isso que a gente tem que preparar. Por quê? Porque a gente sabe o que acontece e as pessoas... Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que as pessoas se decepcionam nas suas áreas? Sabe por quê? É porque elas fazem coisas que não dá para fazer. É só isso. Quantos aqui estão decepcionados de limpar a casa? Decepcionados com o cliente? 10, 20 pessoas. Por quê? Porque você não foi chamado para limpar a casa. Você viu porque é necessário. Eu sou decepcionado de carregar peso nas minhas costas. E só ver aquele 10 by 100, não sei, só de ver aquilo, eu fico decepcionado, não consigo carregar. Eu não fui chamado para aquilo. Porque eu sei que é duro. Eu sei que é pesado. Quando eu fui fazer o curso para me tornar manager do McDonald's, eu passei no curso. Quando eu passei no curso, a minha manager, passou no curso, que bom, parabéns. Eu caí dentro da minha alma. Eu fiquei decepcionado comigo, triste. Eu disse, o que aconteceu? Você se decepcionou? Não era aquilo que era para mim. É verdade, irmão. Agora, uma coisa que você nunca vai ver na minha vida é eu desistir de fazer qualquer coisa para Jesus. Onde nós começamos ali. Quantas pessoas estavam em casa ontem? Eles vão perguntar, levantar a mão, claro que não, e outras mais, que podiam estar aqui ontem. 10, 20, 30, 50, 60, 100 pessoas. Por que não veio? 15. É um direito? Claro que é. Mas é uma oportunidade perdida? Claro que é. Isso é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Sabe por quê? Porque vamos que Jesus volte na hora. E era necessário que você estar aqui sentado. Você não ia. Quando tiver um problema na sua família, quando tiver um problema na sua vida, uma palavra que você precisava, ela foi liberada para você ontem, onde nós estávamos. Foi aquilo que ontem o Deus falou, de Abel e Caim. Deus perguntou ao irmão, cadê fulano? Sou eu, cuidador dele, eu não vou saber onde ele está uma hora dessa. Aí Deus falou assim, eu sei, que o pecado está visitando o seu coração. A gente fala, sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver fé, quando eu coloquei a fé que decide e a alma grita, é porque a alma sempre vai gritar. Mas é baseado na vida, na palavra de Deus, que a gente vai vencer. Que a gente vai vencer. Olha, toda agonia passa. Toda aflição passa. Todos os desgostos passam. Quer ver uma coisa? As pessoas vão para a casa do Senhor e chegam aqui dentro por alguma coisa, por relacionamento. Isso acontece só no Brasil, aqui não acontece não. Eu acho. Eu me converti aqui, então eu não posso nem falar do Brasil. Eu não vou mais naquela igreja porque eu me aborreci com a dona Mariquinha. A irmã Mariquinha é uma coisa horrível. Fofoqueira, olhuda, interesseira, sabe lá o que vai falar? Vai falar. Some da igreja. Eu não vou mais. Vai fazer o quê? Ah, não sei, vou ficar por aí. Eu sou a igreja, Jesus está em mim e acabou. Tá. Aí vai para o trabalho, a cliente humilha. A cliente pisa. Limpa a casa, a cliente não deixa cheque por 3 semanas. E quando volta, deixa um cheque, fica 3 pendentes, ainda manda limpar lá o curral lá dos bichos lá fora. E vai limpar porque precisa. Mas não larga a cliente. Não larga. Mas a casa de Deus larga. Por causa da dona Mariquinha. Quem é o Deus da igreja? Quem é o Deus da igreja? O próprio Jesus. O próprio Jesus, sentado na mesa com seus discípulos, tomando o café da manhã ali, batendo papo. Ele diz, eu sei que há um entre vocês que irá me trair. Você pensa que Jesus não partiu o pão e não deu? Ele partiu o mesmo pão e deu. Quando Jesus foi encontrado lá
no Getsemane, lá no Getsemane, que chegaram para prender a ele, perguntaram: quem é Jesus? Jesus disse: eu que sou Jesus. O que tu queres, meu amigo? O que tu queres, meu amigo? Ele chama Judas Iscariote de amigo. O que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer isso com você, é o seguinte: passe o mundo, passe a terra, passe as pessoas, mas Jesus não pode passar na sua vida, porque as agonias passam. Perde-se um pai, a gente chora, mas passa. Não esquece, mas passa. Perde uma mãe, peraí, pastor, eu não tenho nem pai nem mãe, viu, meu irmão? Eles não estão vivos, não. Não tem, morre, todo mundo morre, um dia eu vou morrer. Passa, dói, mas a gente esquece. Mas a gente não deixa de ser da família. A gente não deixa de chamar mãe, de chamar pai. Mas por qualquer coisa a gente abandona. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te chamou para dar o fruto. Deus te chamou para uma tarefa muito especial. E essa tarefa especial, você pode fugir como Jonas fugiu. Se enterrar no porão de um navio, e o navio afundar, passar o que passar. Deus vai te encontrar onde você estiver e vai falar contigo. Agora, o pior, que nesse período você vai sofrer as consequências da fuga. Vai sofrer as consequências da fuga. Não deixa ninguém controlar a tua vida, a não ser Deus. Ninguém tem poder de te fazer feliz, nem alegre, ou nem triste. Somente a profundidade de Deus te faz feliz e alegre eternamente, porque Ele conhece você dentro e fora. A gente tem que delatar as pessoas, sabe por quê? Porque quando a alma grita e a gente não tem uma fé constante em Cristo, a gente abandona a luta, a gente se esconde, a gente abre mão. Eu vim de família espírita. Você não sabe o que é se tornar crente numa família espírita. Você não sabe, quer dizer, eu espero que não saiba, né? Que ninguém esteja passando por isso, mas não é fácil. As histórias que a gente ouve, sabe, as comparações que a gente tem, mas a gente fica firme. Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, sabe, a gente tem que estar guiado pela fé, não pelo coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: o coração de homem é enganador. Todo coração você tem que ter cuidado com ele. Você quer ver uma coisa? Vamos lá, olha, o sentimento nos leva a fugir das lutas, é verdade, mas cuidado com o coração. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Quem puder ler para mim, eu agradeço por colocar um pouquinho da minha voz. Jeremias 17, 9. Bem alto e forte para o Brasil e o mundo ouvir. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Provérbio 28, 26. Por favor, Provérbios 28 e 26. Jeremias falando, agora vem Salomão falando. Quem pode ler para mim, por favor? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que ama a sabedoria será salvo. Cuidado com o coração, viu? Cuidado. Quando eu disse aqui algumas vezes, e ontem também repeti no grupo de ensino, tem bênçãos na sua vida que não é de Deus. Aparentemente é bênção. É plano do diabo para te tirar da presença de Deus. Tem gente que não aceita isso. Tem gente que não se aceita isso. E ontem eu usei um exemplo. Quem estava aqui sabe muito bem. Nós temos um posicionamento. Nós temos que ser, irmãos, a gente tem que ser sábio. Ali está escrito ali, ó. Olha ali, ó. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que ainda mais o que anda em sabedoria será salvo. A sabedoria é de Deus, não é conhecimento. Sabedoria é diferente. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça a quem? A Deus. Porque a sabedoria vem de Deus.
Aqui tem um jeito que toda a gente chega aqui necessitado. Todos nós chegamos aqui necessitados. Com ou sem dívida. Né? Sempre com dívida é mais certo chegar. Sem dívida eu acho que é bem difícil. Talvez a Emanuele chegou sem dívida. Né? Talvez ela chegou sem dívida. Veio com a mãe, mas faz parte da família, então está com dívida. Mas né, o Gustavo está sem dívida. Não tem nem um ano de idade, mas fez dívida. Né? Fez dívida, porque nasceu, faz dívida. Para nascer tem que pagar e para morrer tem que pagar. Não tem jeito, né? Ninguém mora, ninguém nasce de graça, ninguém vive de graça. Tem que pagar. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte, irmão. É que as pessoas, elas chegam com necessidade. E aí, elas clamam a Deus, primeiro, para conseguir o quê? Quando você chega aqui, o que você quer conseguir primeiro? Bem alto, fala bem alto. Conseguir trabalho. Senhor, eu preciso de um trabalho. Eu não quero eu usar a minha palavra para você, porque é só eu que estou falando. Porque todos nós. Me dá um trabalho, Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor. Aí o trabalho vem. Aí daqui a pouco você fala assim, poxa Deus, eu estou precisando de um pouco mais de hora, trabalho ou um outro trabalho, que me dê mais dinheiro. Que você trabalha por dinheiro. Se você não trabalhar por dinheiro, me avisa, porque eu vou mandar você de volta para o Brasil. Precisa voltar, tem alguma coisa errada, né? Aí o que acontece? Quando você clama, toda vez que você clama de boca, nas suas orações, escute isso, irmão. E guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente. Toda vez que você declara de boca, de voz, o que eu estou falando agora, o diabo escuta. Quando você ora, por isso que quando Jesus disse, olha, se você quer falar com o Senhor, entra na intimidade, no silêncio do seu quarto e busca o Senhor. Para que ninguém ouça. Quando você ora de alma, o diabo não escuta. Quando você ora de palavra, o diabo escuta. Apesar da gente muitas vezes dizer, nós temos que declarar. Declare-se. Mas quando você ora por uma causa específica, ora na alma. Por quê? Porque você pede, aí o diabo vai lá, ó. A única forma de tirar ele da presença de Deus é dando a ele aquilo que está pedindo a Deus. Aquilo que Deus dá, vem e preenche as tuas necessidades suficientemente. Aquilo que o diabo dá, vem, te envolve, para que você não precise mais de pedir a Deus. Aí você ganha, você tem. Eu sei que teve, se tiver gente aqui, umas outras pessoas, talvez alguém dizer assim, pô, lá vem ele de novo. Mas a verdade é essa. Ele vai te dar mais trabalho para você estar fora da casa de Deus. Se ele te tirar da palavra de Deus, te dando o que você quer, ele consegue te abater, se distanciar. Mas eu não vou me distanciar. Eu não venho domingo de manhã, mas eu venho na quarta. Chega na quarta, aparece um partalho. Aí você não vem no domingo, não vem na quarta. Ah, mas aí tem um domingo, tem sábado à tarde, tem um grupo de... Aí vem um dia no grupo, ah não, hoje eu tenho casamento para ir, eu não vou. Resumindo, a bênção não é uma bênção, é uma maldição. Porque tu, irmão, acredite, eu estou aqui, nós estamos aqui desde 1989, a gente conhece esta terra. Eu conheço esta terra. Se você abrir mão do Senhor, vai aparecer sempre oportunidades, manjares, para tirar você da presença de Deus. Porque daqui a pouco, aguarde, escute o fruto. Daqui a pouco você vai se sentir abastecido. Mas quando você perder, você vai ter que correr com alguém que você abandonou no meio da caminhada. Porque de Deus provê todas as coisas. Aí vem o que a Bíblia diz, tudo é Bíblia, irmão. O bom é que a Bíblia diz tudo. É tudo para Ele, por Ele e nele. Quem provê para você é Deus. Não deixe o seu momento, o seu compromisso de Deus. E eu estava ensinando, tem pessoas que são assim. Veja bem, elas preferem sair 5 horas do trabalho, de segunda a sexta. 5 horas, de dia ainda no verão, para trabalhar no domingo, para compensar o que precisa fazer na semana.
Seja esperto, seja sábio. Converse com o seu patrão. Vamos sair às 7 da noite, que ainda está claro. Vamos trabalhar 2 horas, de segunda a sexta, que são 5, são 10 horas. 10 horas a gente termina o trabalho de domingo. Não. Prefere parar 5 horas, bater 1h30 de papo até organizar o material todinho, para entrar no carro e vir embora. E trabalhar no domingo. Irmãos, você tem sabedoria? Se não tem, pede a Deus. Porque o trabalho é mesmo. Você está fazendo. O teu patrão não pode, talvez não tenha a sabedoria que você tem que ter. Você serve um Deus verdadeiro. Pede a Deus. Comece a conversar com ele. Peraí, eu me proponho 1 hora a mais, 2 horas a mais. No domingo, você me libera. Porque tem muitos que chegam à conclusão, que já chegaram para mim, não é 1, 2 ou 3, não é 1 e não são 2 ou 3 ou 4, que ele falou assim, olha aqui, eu saí de manhã domingo para trabalhar, cheguei no serviço, fiz o trabalho de 1 hora, vim embora para cá, cheguei em casa às 11 horas, foi só para não ir para a igreja. É desse jeito. O que é isso? Isso não é Deus, querido. Não é Deus, é falta de sabedoria em Deus. Sabe por quê? Sabe qual é o melhor dia que você vai ouvir uma palavra? Sabe qual é o dia que Deus vai falar fundo no teu coração? É justamente naquele dia que o plano do inferno trabalha em prol da sua vida, de você não estar na igreja para ouvir a palavra. E tem uma coisa, parece que é um restaurante que cada dia faz uma comida diferente. E você não vai ter na semana que vem a mesma comida. Não faz de novo. É por isso que a alma grita na hora da angústia. Porque quando perde, meu Deus, me ajuda. Nós estávamos vendo sobre a história de Davi, sobre Davi foi alertado do mesmo jeito que Saul foi alertado. Não ajunte para ti fortuna, riqueza, e não ajunte para ti mulheres. Esses reis de Israel, eles tinham que morar no Nordeste do Brasil. Eles tinham que fazer um estudo lá no Nordeste antes de ser rei de Israel. Eu acho que não dá para fazer uma coisa da outra. Idades não é. Porque eles tinham mulheres para ter muitos filhos. Gente, no Nordeste tem uma família, uma mulher, um homem tem 17, 20. Para que ter 5, 6, 10 mulheres? Não é? O que a história diz para a gente, do povo de Hebreus, é que eles tinham mulheres, os reis tinham autorização para ter uma família grande, ter filhos. Uma mulher pode ter quantos filhos eles quiserem, desde que sejam novos. O que aconteceu? Qual foi o grande problema de Davi? Mulheres. Não é que as mulheres são o problema. Não. É que ele era o problema. Saul, mesma coisa. Salomão, mesma coisa. Agora eu pergunto para você, por que os profetas não tinham mulheres? Só eram os reis. Porque era um costume da época. Mas não era necessário ter. Falta de quê? Sabedoria. Saul perdeu, Davi quase perdeu o reino, mas cumpriu uma justiça pesada de Deus e Salomão perdeu. Por quê? Porque mulheres cobiças, deuses entrando estranhos dentro das suas casas, falta de sabedoria. Aí se você olhar para Davi, se você encontrar Davi ali fora, perguntar, e aí, Betseba, e aí a outra, e a outra, Deus me deu essas mulheres todas. E aí? E aí é que um irmão, um filho, fez sexo com a irmã. O outro matou. E o outro depois queria matar o pai. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. É só você ler. Eu estou resumindo. Vira uma bagunça. Quem não tem sabedoria, vira uma bagunça. Aí você vai encontrar o Salmo de número 51. Já está vindo aquela angústia. É o que nós cantamos hoje. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Porque ele sabia que não podia fazer. Alguém perguntou assim, por que a Bíblia tem esses problemas, mostra esses defeitos dos homens? É para a gente aprender com eles. É para a gente aprender
que a Bíblia nos mostra homens, pessoas como você e eu, que se a gente não vigiar, a gente perde a noção. A gente perde, a gente erra, porque o coração é enganoso. O coração é uma terra, lá no Rio de Janeiro tem um ditado que diz assim: o coração, o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. É um ditado, né? Assim, para quem está sofrendo de amor, essas coisas é bobagem. Não é bem assim, mas vamos lá. Vamos ler Mateus 15, 19, para a gente correr para o final agora aqui. Mateus 15, 19 e depois Tiago 1, 14. Mateus 15, 19. Quem vai ler para mim? Por quê? Lê para mim. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Da onde? Da onde vem isso? Coração. Emoções. Emoções. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que está dizendo isso para você. Do coração, porque do coração procedem os maus pensamentos. Sabe o que é maus pensamentos? O nome verdadeiro é iniquidade. O que a Bíblia fala? A iniquidade é a mãe do pecado. Tá? E o pecado gera morte. Então a iniquidade é a avó da morte. Então a iniquidade gerou o pecado, que cresceu e gerou a morte. Então é uma família, um trio terrível. Então, a iniquidade é a maldade de pensamento. O pensamento vem no coração. Vamos lá para Tiago 1,14. Tiago 1,14, por gentileza. Vamos lá, diz para mim. Cada um é tentado, quando atraído, enganado pela sua própria concupiscência. Eu sei que tem hora que engano, tem hora que eu fico assim, eu espero que vocês me ajudem, eu também tenho. Eu tenho a minha. Tiago está alertando para a gente. Sabe? O meu coração. Ai, calma. O homem de Deus curou Naamã da lepra. A lepra era o câncer da época. Ele curou. Aí Naamã chega para o profeta e fala assim: eu agora quero te dar um dinheiro, eu quero te dar uma oferta, porque o bem que você me fez, eu não quero nada. Eu não quero, vai em paz. Aí ele vai em paz. Mas aí o auxiliar do profeta, o auxiliar do homem de Deus, encheu o coração de vontade, correu atrás, olha, o meu Senhor mandou te dizer que... Aí o homem vai dar um monte de coisa para ele, para poder compensar o que o profeta fez para ele. Tem um monte de coisa de valor. Quando ele volta, o profeta pergunta assim: aonde está? Parece Deus lá no Éden com Adão. Onde tu andas? Isso tudo é coração. Isso tudo é coração enganoso. Guarde bem na sua mente. E aí que a alma grita. Mas a fé que Deus pode fazer todas as coisas, a gente não pode perder. Que é a única coisa que nos sustém na nossa caminhada. Sabe, o nosso coração, ele está cheio de desejos. E a gente tem que cuidar do desejo de cada um. Porque senão a gente vai se perdendo, irmão. Se perdendo cada vez mais. E a gente sofre com isso tudo. Eu quero resumir aqui nessa manhã, senão a gente vai ter que... Tinha umas coisas para falar, mas a gente vai muito mais distante. Sabe? A gente tem que ter cuidado. Porque quando a gente vê o povo de Deus saindo do Egito, entrando por dentro do deserto, sem ter o que comer, o que beber. Aí o Senhor dá para ele cordonizas. E eles comem. Aí o Senhor dá água, eles bebem. Depois, sabe o que acontece? O coração deles se enche porque queriam comer carne. Carninha. Carne. Aí o Senhor diz: você quer comer carne? Eu vou dar carne para vocês. Até a boca de vocês jogar carne para fora, morrer todos. Comeram carne o tempo todo, até esbugalhar os olhos. Coração. Sabe por quê?
Porque no meio disso tudo, eles diziam assim, fico comendo essas avezinhas, essas rolinhas caidinhas aí, né? Fico comendo esse manazinho caindo aí, fico bebendo essa água. Eu quero carne, eu quero picanha, eu quero uma brasa, sabe? Que vontade de voltar para o Egito. Coração. O bezerro de ouro que fizeram, coração. Tudo coração. Tudo desejo do coração. Desejo do coração. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você manter a fé nas promessas do Senhor, quando você orar a cada dia, ora e diga assim, meu Deus, o Senhor já prometeu. São tantas as promessas, mas o Senhor já prometeu. O que eu te peço, eu tenho necessidade de tudo. Eu não preciso mais confessar ao Senhor. Por mais que a Bíblia diz assim, pedir, dá-se-vos. Bater, abre-se-vos. Não é? Busca e acharei. Por mais que Deus tenha falado nisso, e eu quero dizer para você que Deus sabe das tuas lutas. Ele sabe das minhas lutas. Mas uma coisa eu vou dizer para você, peça a Deus a cada dia de manhã, depois de agradecer por tudo que você tem, você diga, Senhor, derrame na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, a tua promessa. Aquilo que o Senhor já prometeu. E a Bíblia diz que Ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Ela não volta vazia. Ele vai cumprir. Mas para isso a gente precisa estar diante de Deus. Mesmo se seu pai, sua mãe não seja exemplo, não venha para mim com essa historinha de dizer, porque meu pai faz isso, meu pai fez aquilo. Não acredite, você é um ser humano adulto com condições de pensar. Você é um ser pensante. Mesmo que seus pais tenham errado diante de Deus, não erre. Porque você não ia para o céu por causa dos seus pais. E os seus pais não vão para o céu por causa de você. É individual. Faça exatamente o que Deus diz para fazer. Se alguém não quer fazer, se o pai não quer fazer, a mãe não quer fazer, o filho não quer fazer, faça você. Cuide da sua vida. Cuide, porque no céu não vai ter um ressentimento de dizer assim, meus filhos não vieram, minha mãe não veio, não vai ter. Vai para lá. Continue amando, continue cuidando. Mas se não quer ter sabedoria, o coração está cheio de coisas para trás. Não tem como. Mas aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus preparou para a sua vida vai acontecer. Porque Ele já decretou. Para de fazer coisas que te tirem da presença de Deus e volte correndo para a presença de Deus. Não venha andando, não venha voando e dizendo, eu quero ficar na presença de Deus e vou abrir mão de tudo que possa me separar da presença de Deus. Se Deus não é capaz de fazer por você coisas que te ajudem, você não precisa mais de Deus. Você pode fazer sozinho. E ninguém aqui é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. A cada dia, a cada instante, a gente precisa mais de Deus. Estamos vivendo momentos de pessoas abandonarem a igreja. Isso foi comentado ontem. Desculpa. Eu não vou para a igreja porque estou com medo de me pegar na igreja. Estou com medo de isso ou aquilo que acontecer no dia da igreja. Ué, mas isso acontece na igreja? E durante a semana? Nas casas que vão limpar não sei aonde, na obra que vai fazer não sei aonde, o tapete que vai voar não sei aonde. Numa reação lógica, ninguém vai te buscar no domingo. Não, a não ser que tenha uma denúncia firmada sobre você, algo muito sério. Fora disso, não vai acontecer. Mas isso é humanamente. Agora eu digo do mundo espiritual. Se Deus não guardar a tua vida, ninguém guarda.
Vão te achar dentro da frente do travesseiro. Vão te achar dentro do beisebol, enterrado na terra lá. Ele vai te achar pelo cheiro. Agora tem uma arma que ele aponta assim, mas não é uma arma de fogo, uma arma tipo esse radar de estrada, que a 2 milhas ele vê a velocidade do seu carro, a 5 milhas. Agora tem uma que aponta assim, ele vê o calor do seu corpo. Você pode estar atrás de barras de concreto, ele consegue saber que tem uma vida lá dentro, pelo calor que emite, mesmo atrás da barra de concreto. Não adianta. Se o homem te acha, Deus te esconde. Se Deus te esconde, ninguém acha. Ninguém acha. Acredite, Deus diz para você, ninguém acha. Para onde eu vou, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero finalizar com esse texto. Se só tu tens palavras de vida eterna. Que Deus possa abençoar a sua, a minha, a nossa vida. Nós vamos orar a Deus. Esther, tem uma música. Pega para mim. A música é bem conhecida. Aquieta a minha alma. A Camila desceu, não sei se consegue mexer na mesa. Consegue? Consegue, está ótimo. Lógico que você consegue. Você fica aqui quando a gente está fora, por que você não consegue? É que eu esqueço as coisas, eu esqueço. Você libera para mim, para a gente ouvir, e a gente vai estar orando sobre as sementes dessa manhã. Deus tem promessa. Deus tem promessa para a nossa vida. Tudo que a gente depositar no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, teve um homem, um jovem, que semeou e colheu 100 vezes mais, numa hora onde não tinha condições nenhuma de semear. A terra estava seca, rachada. O Senhor disse, pegue a semente e semeie. Deixa eu dizer para você, ele disse para Isaac, semeie, pode liberar, tá? Semeie. Mas ele também não disse para Isaac, agora pega uma mangueira, liga na torneira e fica regando, não. Porque lá naquela época nem água tinha. Sabe por que o povo daquela época não tomava banho? Porque a água era muito preciosa, era 3 meses o banho deles. Se você ver a história dos hebreus, você vai ver que eles não tomam muito banho. Lavam a mão, lavam o rosto. Porque a água era coisa muito preciosa. Eles não queriam desperdiçar isso no corpo. A única vez que eles tomavam banho é quando eles batizavam. Eles tinham 3 tipos de batismo da purificação. Aí eles tinham que entrar na água, mas era um tanque grande. Eles podiam lavar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que essa semente que você está levando, que você tem, que você trouxe, que ela possa receber da água viva de Deus. A água viva de Deus é aquela água corrente que não para de correr. Que ela possa entrar no interior dessa semente e possa germinar essa semente. Mas em que? O que você precisa. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Quero convidar a você a aumentar mais o nosso CD. Ninguém vai falar agora, eu não vou falar, só vou orar. Pode deixar bem mais alto. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Tem que aumentar mais um pouquinho. Mas se aumentar no computador, ela vai começar a falhar. Lá está no máximo. Lá em cima. Aumentou um pouquinho e o botão embaixo. Está no máximo. Está tudo? Faz meu coração ouvir tua voz. Aqui está uma semente. Quantos trouxeram a sua semente? Quem trouxe a semente? Coloca na sua mão. Coloca a sua semente na sua mão. Quantos precisam de semente? Quem precisa de semente, eu vou descer e vou convidar a você para vir pegar a sua semente nesse momento. Nós vamos orar justamente nesse período. Mas você precisa ter semente primeiro.
precisando de semente, sai do seu lugar, vem aqui e pega uma semente. Não, pega mais uma. Mas ela tem que subir. Eu vou te chamar ela. As crianças. Letícia. Agora não. Não, eu peço para levar. Eu peço para levar. Galera, estou aqui trabalhando nos Estados Unidos. Você que não sabe, eu trabalho. Pega um grãozinho, isso, uma semente, baixa uma semente. Mais alguém? Milton. Parece que já roubou a semente do pessoal, viu? Alguém que as irmãs querem uma semente? Fica livre. Pode pegar a semente, pode vir aqui pegar se quiser. Pega e guarde. A gente vai estar orando. A gente vai estar orando. Mais alguém? Amém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Como é que está lá embaixo? Está subindo? Deixa, mas não pode deixar. Trabalha agora. Eu esqueci de falar com ele. Ela não tem mais um pouquinho de liberar o grave dela, subir mais um pouquinho. Por gentileza. Vamos só aguardar a Letícia. Eu preciso de todo mundo aqui em cima. Eu preciso estar orando pelas famílias. Entra na profundidade de oração, feche seus olhos. Entra na profundidade da oração. Irmão, agora é o momento certo, tá? É o momento de a gente estar orando. E o diabo pode tirar você dessa sequência. Tá? É algo sério, algo que a gente precisa meditar mesmo, porque a gente precisa. Porque a gente precisa. Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo que tiver, ó Deus, colocado uma expectativa nessa semente, diante do teu altar, como está sendo preservada, apresentado nesse momento, cada um de nós. Ó Deus, eu quero te pedir, Pai amado, que o Senhor possa entrar, Deus, de tal maneira de fazer, meu Pai, esses grãos tornarem-se árvores frutíferas, árvores, meu Pai, que possam, meu Pai, multiplicar e trazer frutos na tua casa. Em nome de Jesus, que a vida dos teus filhos, a família dos teus filhos, os negócios dos teus filhos, ó Deus, a vida espiritual de cada um, seja frutífera. Venha, meu Pai, se tornar uma árvore frondosa. Ó Deus, eu quero apresentar cada família neste momento. Ó Deus, apresentar no teu altar, porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós apresentamos no teu altar será, meu Pai, consagrado ao Senhor, apresentado no teu altar, para ser santificado. Que ninguém, que foca nenhuma negativa do inferno, venha tocar a vida da nossa família, nossos negócios, as nossas finanças, que a nossa árvore venha crescer e se tornar uma árvore, meu Pai, saudável diante de Ti. Ó Deus, quero entregar nas tuas mãos essa semente, que ela se torne uma árvore grande, para dar fruto, para que todos vejam o quão grande é o Deus que nós servimos. Obrigado, Deus. Enche o coração dos teus filhos, meu Pai, de tal maneira que eles possam ver o fruto crescendo e ele adorando o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por essa hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Famílias, pegue a sua família, vem com a sua família aqui na frente, eu vou dar um giro a vocês. Vem